Na parte que me interessa, então, o Ethereum, vamos começar, na verdade, pelo total do tamanho do mercado de criptomoedas, tá? Enquanto está dentro do padrão diamante, nós não temos quedas infinitas e nem altas infinitas, nós temos um período de acumulação. Eu falei na semana passada sobre essa barra aqui, que é a chamada barra vendeu se fudeu. Por quê, pessoal? Porque geralmente esse tipo de barra é uma barra de pivô de baixa falsa, né? Falso pivô de baixa que está dentro de um contexto de acumulação. Ele não perdeu o fundo anterior, então enquanto o mercado de criptomoedas não perdeu os 950 bilhões de dólares, a gente não vai ver grandes quedas, tá? Somente se a gente perder os 950 bilhões do tamanho total do mercado, a gente vai ver quedas mais fortes. Por enquanto, então, mercado lateral para continuar subindo. Essa é geralmente um movimento normal de acumulação para o preço continuar subindo. Ele faz esse padrão, né, que eu já mostrei para vocês. Ele tende a voltar a subir um pouquinho, liquida, vem no início dessa barra, dessa grande barra do vendeu se fudeu, retoma aqui, ameaça retornar a queda, e aí ele começa a sair dessa linha de tendência de baixa, fazendo com que o preço inicie uma retomada de alta, né? Lembrando que eu ainda acredito que a gente poderia subir mais ou menos o tamanho do diamante aqui, né? Então 1.20 a 1.30 trilhões a gente pode subir ainda, tá? Se ele continuar o movimento de alta. Dentre esse padrão de price action, né? Esse padrão de price action conhecido como padrão diamante, que eu comento com vocês, ele é nada mais do que um padrão de acumulação para o preço continuar o quê? O movimento anterior, subindo, né? Então ele faz esse movimento, só que ele tem o quê? Estatisticamente, matematicamente falando, 50% de chance de subir, 50% de chance de cair. Aí o pessoal adora, né? Eles falam, eu vim aqui para tentar ter uma maior probabilidade, ver a tua opinião para ter maior probabilidade. Para a gente aumentar um pouquinho a probabilidade, vamos dizer assim, aumentar um pouquinho em relação a 55% de chance de subir e 45% de chance de cair, é só basicamente você ver onde está a média 8 semanal. Se o preço está acima da média de 8 semanas, tende a ter um pouquinho mais de probabilidade do mercado vir buscar liquidez acima primeiro, né, ali nos 1.20 trilhão. Por quê? Porque esse tipo de barra aqui, ele assusta todo mundo, ele faz com que todo mundo aceite sair vendendo no prejuízo, liquida os apostadores de baixa, porque todo mundo que entra nessa barra apostando na queda do mercado, shortando o mercado, está em contratos futuros. Lembrando que no final desse mês nós temos vencimento de contratos futuros, então pode acontecer uma busca de liquidez desses apostadores de baixa. Eles podem impulsionar, né? A busca de liquidez deles pode impulsionar, fazendo com que ele entregue um pouquinho mais de alta, mais ou menos o tamanho do diâmetro do diamante é o tamanho da entrega, e depois o mercado tende a voltar a cair forte, porque ele vai liquidar todos os apostadores de alta que entraram nessa barra, que pode surgir a qualquer momento uma barra de alta, para sair dentro dessa linha de tendência de baixa. Então, como ele está acima da média 8 semanal e ele está agindo a média 8 semanal como suporte, a probabilidade de subir é um pouquinho maior, mas mesmo assim, nós temos, dentro de uma acumulação lateral, nós temos a probabilidade praticamente idêntica, matematicamente falando. Thomas Bulkovski escreveu uma enciclopédia sobre price action, mostrando que quando a gente tem esse padrão diamante, é 50% de chance de subir, 50% de chance de cair, por igual. Por quê? Porque é um padrão de price action que mostra domínio completo do Smart Money. Então o Smart Money, para ele, é interessante que o preço fica dentro do padrão de diamante, e quanto mais ele conseguir ficar mais dias dentro do padrão diamante, mais taxas as corretoras, os maiores investidores conseguem coletar através de robôs de alta frequência que vão fazendo trades automatizados e vão comendo, praticamente engolindo todas as taxas possíveis. Então isso aqui é um período muito rentável para o cara que é provedor de dinheiro nas duas pontas, né? O cara faz o mercado e o contramercado, no caso a Binance. Então esse é o momento que a Binance faz muito dinheiro, que a Coinbase faz muito dinheiro, que a BitBuy faz muito dinheiro, que a Bitfinex faz muito dinheiro, que quando você vê esse padrão aqui gráfico, isso significa que eles estão coletando taxas, tá? Então o que me chama a atenção é o S&P 500, voltou acima da média 8 semanal, isso me empolga um pouquinho, porque isso faz com que eu acredite numa retomada de alta no curto prazo, tá? Principalmente se ele conseguir se manter acima da média 8 semanal. Lógico que ele precisa se manter, então é um gráfico de 4 horas, ainda é muito recente.
ainda não ficou acima da média 8 semanal e não se manteve, né? Mas se essa semana ele fechar, realmente é bem provável que a gente tenha mais uma a 2 ou 3 semanas de alta ainda, antes do mercado vir buscar essa liquidez. Essa é uma barra de retomada de alta, tá? Então, ela pode trazer, ela pode nos dar a possibilidade do mercado continuar subindo, certo? Então, basicamente, nós temos, então, a possibilidade um pouquinho maior agora de uma retomadinha de alta, talvez a última pernada de alta, né? Comentei com vocês que é muito comum o MACD fazer, então, o movimento de alta. Aqui ele já ameaçou a primeira queda, tem gente que já vende aqui, eu acho que não é tão interessante vender aqui, mas é interessante vender nessa próxima pernadinha de alta que ele vai dar aqui. Então ele vai dar mais uma pernadinha de alta, provavelmente. Vocês vão ver aqui o histograma que já está enfraquecido, né? A alta já está enfraquecida. Ela fazer mais um pequeno movimento de alta, tá? Então vocês vão ver no MACD. Eu vou falar primeiro, antes que o pessoal me copie, né? Porque o pessoal adora me copiar. Basicamente é o seguinte, ó. Aqui vocês estão vendo que está fazendo topos e fundos descendentes. Aliás, o topo está menor do que o anterior com o pullback. Então ele fez o pullback. Agora é possível que a gente pegue umas 2 a 3 semanas de alta, que vai fazer um topinho menor no MACD do que o outro antes dele inverter. Essa terceira pernadinha que ele faz, geralmente é a última. E geralmente é a quinta, digamos assim, para quem é eliotista, né? Geralmente é o quinto movimento de onda, sabe? De uma tendência de curto prazo. Então aqui, geralmente, ele vai fazer uma formação de bear trap ou de bull trap. Ele já está no risco de venda forte, tá? Então, se o Jerome Powell falar alguma coisa muito fodida amanhã, a gente já pode retomar a queda se a gente perder a média 8 semanal. Eu sairei do mercado 100% se a gente perder a média 8 semanal amanhã e isso aqui fazer com que a média 8 semanal vire resistência. Se ela virar resistência amanhã, eu saio de todo o mercado, vou ficar 100% dolarizado, aguardando pelo pior, porque daí sim é uma confirmação de um pivô de baixo abaixo da média 8 semanal e eu não quero ficar para ver o que vai acontecer. Então, como ele por enquanto conseguiu romper temporariamente, buscou a retração de Fibonacci, né? Ele ainda tem espaço para subir um pouco mais. Se ele conseguir entregar mais uma alta, como se especula, né, que as próximas 2, 3 semanas o mercado possa ficar um pouco altista ainda, aí beleza, dá para se manter em mercado cripto. Agora, se ele começar a perder a média 8 semanal amanhã, a média de 8 semanas amanhã, e o MACD inverter aqui a polaridade, né, ele começar a entrar para essa região no gráfico diário, aí sim é retomada fortíssima de baixa, e o mercado vai desabar violentamente, tende a, né, nas próximas semanas e meses, continuar caindo bem forte, fazendo um enxugamento aí do mercado. Vocês já estão vendo que os grandes já estão saindo fora, já estão com medo, já estão com o toba na mão, não passa nada, né? O pessoal já está se desfazendo do seu poder aquisitivo dentro de bancos, instituições bancárias que são bastante renomadas e têm bastante crédito, digamos assim, e é um risco violento que eu não quero assumir, tá? Outra coisa, então, Bitcoin, a moeda da praia, no gráfico diário hoje, está conseguindo se manter, então, 3 dias consecutivos acima da média. Se ele conseguir se manter acima da média 8 semanal, melhor ainda, tá? Porque se ele voltar a subir, ele vai querer liquidar todos os apostadores de baixa que entrar nessa barra aqui, para depois liquidar todos os apostadores de baixa que entrar nessa barra aqui. Então, geralmente, ele faz um último movimento de alta. Esse último movimento de alta realmente faria uma alta mais forte. Mas a cara é de que já estamos no MACD 0.0 aqui. Então, ele tende a fazer um volume descendente agora e uma segunda pernadinha. Essa segunda pernadinha é o que vai trazer a grande depressão do mercado. Então, a depressão do mercado tá com cara de que pode começar essa semana, tá com cara de que pode começar durante março, pode começar na virada de março para abril. Mas o mais importante no mercado cripto eu só vou sair dele se a gente perder esta mínima aqui, tá? Então, se o Bitcoin perder a mínima aí dos 21 mil dólares, né? 21.800 dólares e 21.200 essa região, se a gente perder essa região, eu saio fora, tá? Porque, por enquanto, a resistência maior é essa daqui. Abaixo dessa resistência, abaixo desse suporte maior aqui, né, que está suportando o preço hoje, é um topo anterior no semanal. Existe a possibilidade ainda de buscar liquidez aqui em cima? Existe. Por quê? Porque a gente ainda não completou o teste do primeiro suporte.
Então, esse suporte aqui, né, que é 28 a 32 mil dólares, esse suporte não foi testado ainda como resistência. Então, digamos assim, eu não ficaria surpreso se a gente ainda fosse testar isso antes de iniciar a baixa. Acontece que 3 barras vermelhas são 3 coisas na vida aí que você não pode negar, tá? 3 coisas na vida que você não pode negar. No semanal e na vida, tá? Primeiro, um copo da água, você não pode negar. Qualquer situação que você estiver no meio do deserto, ou no meio da Avenida Paulista, ou no meio do centro da sua cidade comprando Shiba, você não vai negar um copo d'água. Segunda coisa que você não nega, você leva alguém de carona, a pessoa não quer te pagar, ela quer te pagar em boquetes. Você vai lá e aceita, porque boquetes não se nega, só se aceita. E terceiro e por último é a barra vermelha. Então a barra vermelha, pessoal, se tiver 3 barras vermelhas semanais que vão engolir esta barra aqui, essa grande barra verde final, isso aqui se configura numa barra de exaustão, fadiga da tendência de alta, tá? Então essas semanas agora, essa semana e a próxima semana, elas vão ser muito reveladoras. Por quê? Porque se a gente tiver, então, a barra que vai engolir essa barra semanal e perder a região da retração de Fibonacci desta barra, ela invalida esta barra, tá? Então, por exemplo, ó, já perdemos, já dá para, na verdade, a chance agora é esperar que essa semana ele consiga voltar e engula esta pequena barra aqui. Se ele não engolir e, pelo contrário, perder esta barra anterior aqui, ó, essa barra verde, aí a queda infinita mesmo, o mercado vai voltar, são 3 barras vermelhas, configuraria 3 barras vermelhas, a gente chama dos 3 cavaleiros negros, né? E aí, estes negros maravilhosos, eles empurram o mercado lá para baixo, tá? Então, esses negros maravilhosos da África do Sul, eles vão empurrar lá para baixo. E aí, o que acontece? Aí, a gente faz aquele padrão que eu comentei com vocês. A queda é mais forte, leva o mercado lá para 12 mil, enquanto que no MACD semanal ele vem só para metade aqui, e aí você entra aqui na fase da depressão do mercado, que a gente falou muito na sexta-feira, tá? Então, por enquanto, topos e fundos ascendentes, acima da média 8 dá para se manter, tá? Por enquanto dá para se manter. Agora, se perder a média 8 semanal, ficar abaixo, perder aquela barra semanal, aí você tem que sair fora, tá? Tem que sair fora porque aí todo mundo que está apostando em alta e que entrou aqui vai ser liquidado. O mercado não vai ficar só sujeito a buscar aqui, ele vai buscar todo mundo que está aqui embaixo, tá? Então ele vai vir buscar, o Smart Money vai vir e vai iniciar uma retomada de baixa violentíssima numa velocidade muito brutal para ser liquidado. Geralmente isso acontece quando? Uma semana antes do vencimento dos contratos futuros. Então, dia 31 de março, contratos futuros. Pode acontecer antes? Pode acontecer antes. Depende do que o velho vai falar amanhã lá no Fed, tá? O que eu acho interessante? Se você tá com o cu na mão, tá preocupado, não sabe qual a direção do mercado, mas você tá com foco de proteção patrimonial, fica 80% fora, 20% dentro do mercado. Se subir, você vai ter um pouco de perna de alta ainda para te entregar. Se cair, você vai proteger o seu patrimônio. Beleza?